O painel frontal ele acompanha o primeiro item de montagem, o painel e o eixo lateral direito. Quando você está de frente com a máquina, é eixo esquerdo, né? Na verdade. Encaixe frontal. E ele dá o encaixe certinho aqui. 3 parafusos de fixação, sendo 2 aqui e 1 aqui em cima. São apenas 2 tipos de chave L, facilitando bastante o processo de montagem. O encaixe é o mesmo, recomendo colocar os 2 parafusos laterais depois o de cima. O próximo passo é a montagem da parte de trás com a estrutura, que é basicamente o encaixe. Para facilitar o posicionamento, lembra com os pezinhos para baixo. A ideia principal é alinhar os furos em ambos os lados para depois ir colocando os parafusos, também colocando os de fora primeiro e depois os de cima. Já temos acesso ao tensionador da correia aqui na parte superior. Vamos colocar o eixo X, que é o eixo principal que faz o movimento do canhão da esquerda para a direita. O motor ele fica virado para o lado contrário da área do painel, vou virar ela de frente para ficar mais fácil enxergar. E ele é encaixado assim. São 2 parafusos de um lado e 2 do outro. Mais uma vez, tentem alinhar o máximo possível furos do parafuso para colocar aqui. Olha sempre por cima, eu tô filmando para vocês, mas sempre que possível deixa em pé assim. Os 2 furos a serem utilizados são esses laterais, o do meio vocês deixam livre. Desse lado aqui os 2 parafusos laterais. O esticador da correia pode ser tensionado por dentro. Basta você empurrar a correia um pouco, não precisa forçar muito, e apertar esse parafusinho aqui. Não precisa apertar demais e ele já vai tensionar a correia de forma suficiente. Do outro lado a mesma coisa. É uma pecinha do lado de dentro que a gente empurra com o dedo para trás assim. Não precisa forçar com uma ferramenta. Se não quiser empurrar com o dedo, pode usar a ferramenta para segurar. Mas eu acho desnecessário, né? É só o ponto de segurar a correia. No chicote lateral, não precisa desparafusar, tá? É só passar aqui por dentro. E encaixar nos devidos detalhes o branco no branco e o amarelo no amarelo, tá bom? O amarelo tem lado certo. Tem um que é 2 juntos e tem um vinquinho. Então fica de olho nisso para não tentar encaixar o contrário, tá? Nas mangueiras de ar, nós temos uma maior e uma menor, né? A gente vai fazer a conexão delas, sendo a maior geralmente conectada aqui, na parte de trás um ponto. O canhão laser abre-se assim, base aqui. Aqui tem uma chave para aumentar um pouco a pressão se precisar, tá? Coloca-se o canhão laser e fecha a alavanca. O módulo já está preso. Aqui atrás nós temos onde encaixar e passar o tie-up para segurar a nosso chicote, tá? E a conexão do módulo
vai aqui em cima. Mangueira de ar. Tira a tampinha. Ah, diferente dos outros eixos, esse aqui é totalmente redondinho. Então não tem problemas, um lado específico para você colocar isso aqui, tá? Eu costumo colocar um dedo de diferença aqui, mas até então é meio no olhômetro, não precisa se preocupar muito em distanciamento. Caso você queira calcular uma distância igual, coloca o pezinho aqui, ó, que ele dá certinho a altura para poder fazer o cálculo de base. Aqui é interessante vocês deixarem meio que meio a meio, tá? Não muito para baixo, nem muito para cima, senão cai, tá bom? Pode deixar ele mais ou menos, né? Não tem problema, mas não esquece antes de parafusar 100% de baixo, porque senão fica difícil de você encaixar aqui em cima. Por isso que eu deixei esse espacinho aqui, ó. Aí você consegue tirar ele se precisar, ó. Após o primeiro aperto, tenta fazer um segundo aperto, só para gerar um torque, tá? Não precisa ficar muito forte, mas tem que ser suficiente para travar bem o material. Vamos colocar o mesmo tipo de parafuso nesse centro aqui, que é para ajuste do esticamento da correia. Para esticar essa correia não é muito difícil. Você vai sentir ela aqui embaixo, se ela vai estar com muita folga, a intenção é que você puxe ela e ela não chegue, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, e encostar nessa basezinha aqui para esticar. Ela fique de uma forma que ela não chegue tão forte. Se você puder apertar devagar, é importante para não esticar demais a correia. Você não vai apertar até travar o parafuso, pois ela vai estourar a correia se você apertar demais. Então deve apertar somente até sentir que esticou o suficiente para o movimento do canhão ficar um pouco mais duro. Então aqui no final a gente tem que trocar a ferramenta para os últimos dois parafusos que vão ser colocados. Para ajuste daqui, a ferramenta é a mais fina. Então a gente colocou o dedo aqui atrás e apertou de leve para segurar, né? Vamos colocar esse parafuso maior na furação. E vamos somente encostá-lo, não pode apertar demais, tá? Posteriormente, quando você sentiu encostar de leve, é suficiente, tá bom? Quando você precisar fazer um ajuste de esticar mais a correia, você vem aqui e faz uma meia volta. Você vai sentir que a correia vai ficar mais esticada. Lembrando sempre de soltar esse parafuso para que ele possa ter o ajuste. Eu vou deixar a ferramenta aqui para vocês enxergar a movimentação que ele faz. Viu que movimentou bem? A intenção é deixar mais ou menos no meio. Não precisa deixar exatamente no centro, mas deixa mais ou menos o ajuste no centro. Quando deixou aqui, aperta novamente, só encosta também, não precisa apertar forte. E quando você sentir que a máquina estiver com dificuldade de movimentação ou necessidade de esticar a correia novamente, basta esticar novamente da mesma forma. Do outro lado, o procedimento é o mesmo.
Novamente eu coloco a chave aqui para ter uma base de mais ou menos onde está. E faço o aperto, não ultrapassando muito o centro. Para sentir que se a correia está bem esticada, na parte inferior vocês têm um vão. Nesse vão você vai sentir como se fosse uma corda de violão. Ela está bem esticadinha, bem tensionada. Não esticada demais para estourar, mas levemente tensionada para conseguir tracionar toda a movimentação. É conectado junto aqui, ó. O sensorzinho tem que ficar conectado.